Olá, tudo bem? Me chamo Luiz Felipe Alves Dionísio, sou IC-bolsista do orientador Professor Dr. Bolívar Ponciano Goulart de Lima Damasceno. Pertencemos ao Laboratório de Desenvolvimento e Caracterização de Produtos Farmacêuticos, que pertence à Universidade Estadual da Paraíba, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde do Departamento de Farmácia. Irei apresentar o nosso trabalho intitulado como Desenvolvimento de Produtos Farmacêuticos Nanoestruturados a partir da laponita, contendo citrato de tamoxifeno com potencial ação anticancerígena. O câncer de mama é uma doença que está em constante evolução e que mais prevalece entre as mulheres, sendo mais identificados em estados avançados do tumor. A primeira linha para o tratamento do câncer de mama é o citrato de tamoxifeno, que é o tamoxifeno comercializado em uma forma de sal. Ele pertence à classe dos moduladores seletivos do receptor de estrogênio, antagonizando os receptores de estrogênio. Sua molécula apresenta uma classificação biofarmacêutica de classe 2, onde ela apresentará uma alta permeabilidade e uma baixa solubilidade, tendo um pKa de 8,8, sendo uma base fraca, um log de P de 6,26, sendo um fármaco lipofílico, apresentando uma biodisponibilidade apenas de 40%. Diante dessa problemática, foi pensado os argilominerais como carreadores desse fármaco para ter uma melhor biodisponibilidade, pois os argilominerais apresentam uma baixa toxicidade, uma capacidade de entumecimento e também fazem troca iônica, certo? Eles apresentam uma camada tetraédrica e octaédrica, sendo de uma proporção 2:1, se caracterizando como esmectita, apresentando entre seus espaços uma distância interlamelar. A laponita ela é uma argila sintética que apresenta uma maior estabilidade, uma maior pureza e uma maior biocompatibilidade. Pensando nisso, o objetivo do trabalho foi a criação de sistemas híbridos nanoestruturados para o carregamento de citrato de tamoxifeno adsorvido na laponita e caracterizar as suas propriedades fisicoquímicas. Da sua metodologia, partimos do ponto da preparação dos sistemas híbridos nanoparticulados, onde foi feita a suspensão de citrato de tamoxifeno com 30 ml de metanol, 0,1 g de laponita e 100 mg de citrato de tamoxifeno, tendo um pH de 5,5. Foi agitado a 200 rpm no shaker por 15 minutos, posteriormente foi centrifugado por 15 minutos a 6.000 rpm e esse sobrenadante proveniente da centrifugação foi quantificado no espectrofotômetro em 274 nanômetros. Para quantificar a quantidade de fármaco absorvida foi usada a fórmula Q é igual a CI, concentração inicial, menos concentração final, vezes o volume de metanol dividido pela massa da laponita. Todos os experimentos foram realizados em triplicata. Partindo para as isotermas de adsorção, foi realizada uma variação da concentração da suspensão, onde todos foram mantidos nas mesmas condições, no pH de 5,5. Foi agitado todas essas concentrações a 200 rpm no shaker por 15 minutos. Posteriormente, foi centrifugado a 15 minutos a 6.000 rpm na centrífuga e o sobrenadante foi quantificado no espectrofotômetro em 274 nanômetros para avaliar a quantidade absorvida. E todos os resultados foram aplicados nos modelos matemáticos de Langmuir, Freundlich e Tenk para avaliação dessa adsorção. Sobre a cinética de adsorção, a suspensão com concentração inicial de 1.660 mg por ml foi feita, tendo pH de 5,5, agitada a 2.000 rpm no shaker nos tempos de 1 a 2.880 minutos, posteriormente centrifugada por 15 minutos a 6.000 rpm, e o sobrenadante foi quantificado também no espectrofotômetro a 274 nanômetros, todos realizados também em triplicata, e os resultados foram aplicados nos modelos de pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda ordem e Elovit. As caracterizações fisicoquímicas foram feitas por difração de raio-x, a análise de espectroscopia de infravermelho pelo transformato de Fourier e as análises térmicas. Partindo para os resultados, primeiramente da isoterma da adsorção do citrato de tamoxifeno em laponita, o gráfico nos mostra que a quantidade de citrato de tamoxifeno dissolvida na laponita depende da concentração inicial, onde, quando a concentração inicial aumentava e a concentração de equilíbrio aumentava, chegava a um ponto onde havia uma adsorção máxima, que é o ponto de 339,47 mg por grama, sendo indicando o maior ponto de adsorção na laponita. E por ele estar ionizado no pH de 5,5, isso também vai favorecer ainda mais a adsorção do citrato de tamoxifeno dos espaços interlamelares da laponita. Se tratando agora dos modelos lineares e não lineares de Langmuir, Freundlich e Tenk, respectivamente, nós obtivemos esses gráficos, onde, avaliando os gráficos, percebemos que o ajuste linear que apresentou o melhor coeficiente de determinação foi o modelo de Langmuir, onde indica que existe um número definido e limitado de sítios para a adsorção, onde a molécula vai comportar apenas a molécula de laponita vai comportar apenas uma molécula de citrato de tamoxifeno por vez. E comparando os modelos lineares e não lineares, percebemos que o modelo linear ele apresenta um valor semelhante ao valor experimental, identificando também uma melhor adequação do modelo linear para essa condição. Essas adequações indicam que as moléculas não interagiram uma com as outras e foram adsorvidas de um modo mais homogêneo. Se tratando agora da cinética de adsorção do citrato de tamoxifeno na laponita, o gráfico nos mostra que houve dois momentos durante esse processo. O primeiro momento, em até 60 minutos, houve uma adsorção rápida, onde tivemos um maior pico de adsorção, de 294,67 mg por grama, significando que houve o ocupamento máximo dos sítios ativos. E no segundo momento, entre 61 e 180 minutos, houve uma desorção,
sendo quantificado apenas 241,37 mg por grama, indicando que houve um desligamento do sítio ativo na laponita, do citrato amoxicilano na laponita, migrando para outro sítio ativo de outra molécula de laponita disponível. E na análise dos modelos matemáticos, observamos que o modelo matemático de Elovish teve a melhor adequação em sistemas abaixo de 60 minutos de agitação, indicando que houve um processo heterogêneo, onde houve ligamento e desligamento de sítios ativos da laponita. E no tempo acima de 60 minutos, por mais baixo que ele foi, essa adequação, adequou-se o modelo de Pearsall de segunda ordem, que indica que as ligações passaram a depender mais da interação do citrato de tamoxifeno com a laponita, tendo uma adsorção mais livre, onde o fármaco é permitido transitar entre os sítios ativos. Nas caracterizações físicas, primeiramente devemos entender que foram utilizados 3 tipos de sistemas para suas caracterizações. Um sistema onde houve 1 minuto de agitação em 50 mg do insumo ativo, 1 hora de agitação com 50 mg do insumo ativo e 1 hora de agitação com 70 mg do insumo ativo, e todos eles foram caracterizados em todas as caracterizações físico-químicas. Na difração de raio-x, houve, primeiramente, uma reflexão característica do espaço interlamelar da laponita em 1,349 nanômetros, onde esse pico em TL3 não houve na verdade uma diminuição, pois não houve a interação. No pico TL2, ele apresentou já um aumento de 1,483 nanômetros, indicando uma adsorção pelo aumento do espaçamento basal. E no pico TL1, que foi uma agitação com maior concentração de insumo ativo, houve um aumento do tamanho basal de 2,046 nanômetros, indicando que teve uma maior quantidade de fármaco dissolvido nesse sistema. Na análise de FTIR, o tamoxifeno apresenta picos característicos nesse comprimento de onda de estiramento de oxigênio ligado a hidrogênio. A laponita apresenta picos característicos nesses comprimentos de ondas de ligação de silício com oxigênio e nesse comprimento de onda de silício com hidroxila. O TL1 e TL2 apresentaram as maiores quantidades de adsorvidas, presumido pelas bandas de menores intensidades, como a gente pode ver nessa banda característica aqui. E o TL3 apresentou picos com maior intensidade, sendo indicativo de um baixo tempo de interação, como podemos perceber aqui na análise dos 3 sistemas. O TL1 e TL2 apresentaram bandas menos intensas, indicando que teve uma maior quantidade absorvida, diferente do TL3, que apresentou uma banda maior, indicando menos tempo, menos interação, devido ao menos tempo de agitação. Nas análises de TG e DTA, nós observamos que o tamoxifeno ocorreu 2 eventos na TG. Primeiro, uma desidratação em 147 graus Celsius, e o segundo evento, uma perda de massa em 206 graus Celsius, caracterizando uma desorganização estrutural do tamoxifeno. Na laponita, houve também 2 eventos. O primeiro evento, a desidratação em 84 graus Celsius, e o segundo evento, uma perda de massa em 733 graus Celsius, caracterizando uma desidroxilação, uma desorganização do material da argila. Na DTA, o tamoxifeno apresentou 3 perfis endotérmicos, onde o primeiro, em 144 graus Celsius, foi caracterizado de uma desidratação da forma sesquidratado para a forma hemidratada. No segundo evento, outra desidratação a 179 graus Celsius para a forma anidra, e no terceiro evento, a 279 graus Celsius, a decomposição do composto. Analisando a TG também dos sistemas híbridos nanoestruturados, houve 2 eventos. O primeiro evento, onde houve a desidratação em 65 graus Celsius, que o sistema híbrido nanoestruturado LT1 apresentou 4,3% apenas de desidratação comparado aos outros, que teve uma perda intermediária e uma perda mais baixa. No segundo evento, houve a degradação do tamoxifeno em 445 graus Celsius. Esse dado indica para a gente que o sistema com maior tempo de agitação protegeu o fármaco melhor da degradação térmica. Com base em todos os dados adquiridos nesse estudo, concluímos que foram criados sistemas híbridos nanoestruturados usando o fármaco citrato de tamoxifeno e laponita com a capacidade máxima de adsorção de 339,37 mg por grama. O modelo matemático que mais se adequou foi o de Langmuir, formando uma monocamada do tamoxifeno na superfície e transitando no espaço interlamelar. A adsorção é rápida nos primeiros 60 minutos e as interações variam em intensidade durante a própria reação. Nas caracterizações fisicoquímicas, ficou evidente que o aumento do espaço interlamelar ocorre quando nós temos a maior concentração de fármaco em um maior tempo de agitação. A laponita também apresentou uma melhora na estabilidade térmica do fármaco. À medida que a temperatura aumentava, a concentração de citrato tamoxifeno se manteve constante até um certo ponto. E os sistemas híbridos nanoestruturados são promissores carreadores e eficientes na liberação. Contudo,
é necessário estudos futuros para a comprovação da hipótese. Aqui está um QR Code onde você pode apontar a sua câmera do celular e ter acesso a todas as referências desse trabalho. E eu agradeço a atenção de todos. Aqui está o meu contato. Agradeço também as instituições financiadoras desse projeto e caso tenham alguma dúvida, não hesitem em perguntar. Muito obrigado.